E porque tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. E no seu nome serão anunciada a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, é uma grande alegria estarmos aqui hoje, né? Celebrando essa oitava da Páscoa, né? E o Senhor nos diz, né? Exultemos de alegria no Senhor. Né? E diante da experiência dos apóstolos com Jesus, o Atos dos Apóstolos, aqui eles já teve essa experiência do Espírito, e diante deles, tudo aquilo que Jesus realizava estava sendo realizado através deles, porque eles tiveram fé e acreditaram. Mas só que na ressurreição de Jesus, antes da sua ascensão, ele teve que aparecer para os discípulos, para aqueles que acreditaram, por 40 dias, para que nenhum tivesse dúvida da sua ressurreição. E aqui para os discípulos, ele vai aparecer. E eles vão ficar assustados com medo, pensando que é um fantasma. E Jesus vai dizer, né, que o fantasma não come, né, e que realmente era ele. A mesma dúvida também daquele de São Tomé, né? Eu só vou acreditar se eu pegar no seu lado, né, nas suas chagas. E Jesus aparece para ele também e vai dizer: pegue. E depois vai dizer: você acreditou porque me viu. Mais felizes são aqueles que hão de acreditar sem ter me visto. E Jesus nessa liturgia, ele quer derramar nos nossos corações essa certeza. Essa certeza que, como diz o Salmo, o Senhor Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Se o Senhor ressuscitou, como eu disse no início, né, São Paulo vai dizer, se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Tudo aquilo que nós acreditamos é mentira, se não acreditarmos na ressurreição de Cristo. E como o padre falava na homilia de ontem,
essa ressurreição ela tem que acontecer na minha vida, na sua vida, para que o Senhor seja conhecido e amado. E nós temos toda essa graça derramada sobre a palavra de Deus que nós estamos ouvindo, porque a palavra ela tem esse grande poder de nos alimentar. Vamos ter também a presença de Jesus Eucarístico aqui, nosso alimento maior. E se nós tivermos fé suficiente para que toda essa graça de Deus penetre no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração, nós podemos exalar, nós podemos vivenciar dentro dos nossos lares. O meu chamado é para o matrimônio, né? Eu sou casado, tenho 3 filhos, né? E ai de mim se eu não vivenciar isso dentro da minha casa. O desafio é grande, meu irmão, é grande. Mas só que nós temos que acreditar que nós temos um Deus que é maior do que tudo. Mesmo na sua dificuldade, mesmo nas suas tribulações, é aí que temos que viver. Por isso que Cristo sofreu. Justamente para nos dar essa grande graça. Porque a porta da salvação se abriu novamente para nós. E portanto, que a alegria do ressuscitado, ela inflame o nosso coração. Mas também que nos impulsiona, nos dê coragem. Nos dê coragem. E a palavra vai dizer também, se nós sofremos com Cristo, né, com Cristo seremos ressuscitados. Coragem. A cruz está pesada? Nosso mestre nos ensinou, né? Nosso mestre nos ensinou que temos que carregar nossas cruzes. Mas a diferença de muitos, tem aqueles que sofrem porque acreditam no ressuscitado, acredita na palavra de Deus, mas tem muitos que sofrem por nenhuma razão, por nenhuma esperança. Mas o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. E nos dizer que Ele está com cada um de nós, que Ele ressuscitou, e essa é a boa nova da nossa alegria. E a primeira coisa que Jesus vai dizer quando Ele encontra com os discípulos, Ele vai dizer o quê? A paz esteja convosco. E essa mesma paz, o Senhor derrama nos nossos lares e no nosso coração. Vamos lá. Segundo os exegetas, né, palavra meio difícil de falar, os estudiosos, ele vai falar que Jesus teve que aparecer para os discípulos, porque ainda eles não tinham fé suficiente. Mas ele não apareceu para Nossa Senhora. Por quê? Ela tinha fé e guardava tudo no
no coração e ela tinha certeza da ressurreição do filho. E é por isso que Jesus não apareceu a Nossa Senhora. Que ela, nossa Mãe Santíssima, nos dê essa graça. E pedindo sempre a Maria para caminhar conosco. Eu tenho essa graça, né, de rezar o rosário todos os dias. E como é gratificante a gente ver os desafios da vida sendo vencido, porque acreditamos, porque acreditamos, porque acreditamos, né? E isso nos dá força. Homens, principalmente os homens, se entregue mesmo à Virgem Maria. Reze um terço. Os desafios são grandes, são. Mas aquele que reza, ele é livre. Ele é livre. Ele é livre. Aqueles que rezam serão salvos. E aqueles que não rezam serão condenados. E peçamos que a nossa oração crie essa intimidade com o Senhor. Não por rezar, mas rezar com a alma e com o coração. Pedindo ao Senhor que transforme a nossa vida e o nosso ser. Tenho a graça hoje também de ter minha mãe ali, minha irmã, né? E o maior testemunho da minha vida, né, é a minha mãe. Porque ela guardou toda a riqueza no coração dela. E sempre quando eu chegava da rua, que eu fui da pá virada, né, quando era adolescente, e tive 2 vezes em perigo de morte, né, de violência. E quando eu chegava em casa, minha mãe estava rezando o terço. E esse legado, essa graça, eu tive a oportunidade de partilhar com meus filhos, com a minha família. Se tem alguém da sua casa que não se convenceu do Senhor, ele vai se convencer com a sua atitude. Com a sua atitude. Não perca a fé, não perca a esperança. Reze, reze, reze. E que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto,